Seja bem-vindo a mais um Mamãe a Chefe. Quem já tá me acompanhando sabe que eu sempre começo falando, estou com uma pessoa super especial, mas hoje preciso dizer que foi a primeira pessoa que eu pensei em fazer esse podcast, a primeira convidada do zero, quando não existia nem nada. Meu áudio pra ela foi: estou em um surto coletivo da minha cabeça e acho que vou fazer um podcast. E a resposta dela foi: vamos, tá? Ela é professora. Digo que é minha mentora, é a pessoa que eu ligo se eu preciso de um SOS, tipo, enlouqueci, o que você acha? Conheci em uma aula de panificação sem glúten em Belo Horizonte, mas antes disso, preciso dar boas-vindas a Lidiane Barbosa, um ícone, uma musa. É um prazer estar aqui, você sabe o quanto eu sou sua fã. Ai, gente, não fala isso. A gente já vai começar a gente chora. Gente. Mas sou muito feliz e amo as suas loucuras do estou em um surto coletivo. Fala mais. Primeiro eu mando áudio rindo e depois fala, vambora. É um Lidiane, muito obrigada. Mas assim, se você caiu de paraquedas aqui, se você não é da área da gastronomia, eu vou te explicar quem é a Lid, tá? Conheci a Lid pessoalmente, que eu já acompanhava a trajetória dela, em uma aula de panificação sem glúten em Belo Horizonte. Aí você me pergunta, ela é uma professora? Não, ela não é só uma professora. Tem especialização em várias escolas, Le Cordon Bleu, todos os nomes chiques que você pensar, ela fez especialização em gastronomia funcional. A aula de panificação sem glúten dela foi com verba revertida para o Crescer e Semear, que é um projeto social que ela toca, que orienta e profissionaliza merendeiras nas escolas para as crianças terem uma alimentação melhor. Um projeto que começou, tipo, as crianças precisam comer melhor na escola, virou, vamos profissionalizar as merendeiras, trazer conhecimento, aulas de gastronomia incríveis. Aí você fala, então ela tem um projeto social. Não é só isso, tá? Vamos lá, eu não vou terminar tão cedo. Lidiane fez o seu nome como consultora de restaurantes, abrindo restaurantes no Brasil inteiro. E aí eu vou trazer números para vocês. Mais de 40 restaurantes abertos, 200 cursos, 30 palestras e algumas delas com mais de 3 mil pessoas. Já esteve em 80 cidades com o seu trabalho, 40 mil alunos, um deles sou eu. Digo mais. Aí você vai falar assim, então tá, gente, essa mulher faz muita coisa. Mas não, a gente vai ter que falar da Roomies também. Uma marca clean label, vegana, plant-based, que não leva açúcar, que as fórmulas foram desenvolvidas por ela. Ela é tipo uma gênia, sabe? Você manda pra ela uma tabela, ela consegue descrever aquela tabela, saber quais os insumos foram usados. Aí acabou, não, ela é mãe da Laura e da Maria, que eu acho que é a função mais importante. Eu acho que é mãe da Laura e da Maria. E depois vem todo o resto. É, isso aí. Mas aí, a gente já falou, eu fiz um resumo bem breve, porque esse programa pode ser muito longo e tá tudo bem, porque a gente tem muito o que falar. Mas eu quero saber como você começou isso tudo. Bom, eu acho que talvez você não saiba disso, ou saiba, não sei exatamente, mas eu tive anorexia na adolescência. Você sabia disso, não? Sabia. Eu tive anorexia na adolescência e eu amava comer. Só que aí comecei uma guerra com a comida, né? Tipo, e agora? Como é que eu vou fazer pra comer? Contava caloria, uma coisa louca. E aí eu resolvi fazer minha própria comida. E eu acho que disso, e ao observar minha avó Alice preparando as refeições sempre pra gente, aí eu falei, quero esse negócio de cozinhar. Só que eu queria entender de uma gastronomia que eu pudesse fazer a substituição de ingredientes, né? Não vamos falar sobre idade, mas há um bom tempo atrás, a gastronomia, ela não era tão difundida, né? No sentido de fazer faculdade de gastronomia. Não tinha glamour, não tinha nada. Você era cozinheira. Exato. E aí eu fui fazer um teste vocacional e aí o psicólogo falou, olha, você veio ao mundo para cuidar das pessoas. Então, você tem duas frentes, ou direito ou assistência social. Aí eu falava, não, eu só quero cozinhar. Nada a ver. Errou. Mas meu pai falou, não, nada a ver, porque na minha época só tinha médico, dentista, engenheiro e era isso. Então, eu fui fazer direito. Quando finalizei o direito, entreguei o OAB na mão do meu pai. Meu pai não é advogado nada. Tipo, tem gente que fala, mas era para trabalhar com ele, não. E aí falei, cara, quero fazer gastronomia agora. Quem me ajudou a fazer essa gastronomia na Espanha, por acaso, que hoje minha filha tá lá, foi minha avó. E ela falou, não, você vai... como? Alice. Como que a gente vai fazer isso? Não, você vai... Tem algum curso de direito para fazer? Tem.
Então, você finge que você tá indo pelo direito. Isso, e aí fui fazer a gastronomia. Só que daí eu queria entender essa questão da... Enfim, meu pai ficou bravo, mas depois entendeu e aquela coisa toda. Mas eu queria troca. E aí eu fui começando, na época, essa troca de ingredientes era muito diet. Gente, eu tô falando tanto na época que as pessoas estão achando que eu tenho 110 anos. Não, mas é verdade. Assim, pra contextualizar, e eu acho que a gente não pode falar de tanto tempo assim, quando eu fui decidir a minha faculdade, gastronomia não era uma coisa vista como é hoje. Não. E aí eu fui fazer jornalismo. Eu também tive essa parte. Minha família sempre apoiou a transição, mas, ao mesmo tempo, não era assim. Não era legal você sair da escola e falar, tá bom, eu não quero fazer direito, eu vou fazer gastronomia. Exatamente. Não era assim igual é hoje. Não. Não tinha, como você falou, glamour nenhum, que não tem. Não tem glamour. E aí, depois a gente pode até falar sobre isso. Não tem glamour nenhum, mas eu acho que era muito isso. Não era uma profissão, tipo, meu filho vai ser, sei lá, chefe de cozinha ou cozinheiro. Nem era isso, não existia isso. Enfim. E aí eu resolvi me especializar. Eu sou muito autodidata no sentido de ser fuceira, de estudar e tal. E aí fui entender que existia uma tal de uma nutrição funcional. O que é isso? Trabalha os ingredientes, a mistura dos ingredientes, o preparo deles para a sua saúde. E aí eu, bem cara de pau, cheguei no instituto que existe aqui no país, que é o Instituto Valéria Pascoal, e falei, posso assistir às aulas? Mas você não vai receber diploma porque você não é formado em nutrição. Falei, não tem problema, eu quero conhecimento. Então eu adquiri muito conhecimento ali, e aí eu comecei a dar cursos pelo país, né? E de cursos em cursos, acabou que teve um dia em que Nicolas, o dono do primeiro restaurante, o cliente 01 falou, eu quero que você faça meu restaurante. Daí eu falei assim, tipo, como? Não sei fazer restaurante. Ele, o cardápio. Aí eu imaginei que não era simplesmente você fazer um cardápio. E tudo que eu faço tem que ser melhor que eu posso ser naquilo. Então eu vou estudar gestão em negócio de alimentação para poder ajudar a fazer esse cardápio. E aí foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aí, chegamos em 40. 40 e comecei a trabalhar com a indústria alimentícia também. Porque a indústria alimentícia começou a entender que, essa pessoa sabe trocar ingredientes. Fazer substituições corretas. E talvez faça sentido. Inclusive, uma vice-presidente de uma grande indústria que todo mundo consome, talvez diariamente, foi num curso meu, sem eu saber quem ela era, e eu falei, por que leite faz mal? Por que não sei o que faz mal? E aí ela falou, gente, se essa pessoa tem noção do que ela tá falando... Tô ferrada. A gente vai ter que se moldar, né? E é uma indústria que é muito baseada em muitas dessas coisas. E aí, eles me chamaram para um papo e vamos lançar, então, uma bebida vegetal e a gente quer a sua ajuda. E aí, eu fui fazendo... Foi entrando na indústria mais de fato. Foi entrando na indústria. Aprendi muito. Eu acho... Isso foi muito legal durante todo esse caminho. As pessoas confiaram muito em mim, no sentido de, gente, eu nunca trabalhei numa indústria, e agora? Então, venha, aprende com a gente. E eu sempre fui a pessoa que ficava entre o P&D, que é o desenvolvimento, e o financeiro. Até onde dava para ir e, enfim, o que as grandes indústrias conseguiam fazer. Porque ainda tem muito a questão de usar matérias-primas mais baratas, né? Enfim... E aí, no meio do caminho, teve Crescer e Semear também, gente. Uma coisa, né? No meio do caminho. Mas é porque o psicólogo tinha te falado que você precisava ajudar, né, pessoas. Isso. E aí, depois começou a fazer sentido pra mim. Porque eu acho que através da gastronomia a gente faz muito cuida. Isso. O cuidado. Só que eu acho que talvez naquela época, o Dr. Aim... né, que era o psicólogo, ele não imaginava que a gastronomia podia ser esse meio condutor de ajudar as pessoas, né? E aí o Crescer e Semear veio porque eu comecei a entender que a alimentação servida nas escolas públicas, não sei se é uma informação que todo mundo sabe, mas hoje ela é executada no país com 64 centavos por dia por aluno. E eu pensava, gente, como é que impossível. Como é que pode... E eu tô falando de escola pública, né? Como é que pode comer bem? E aí tem um outro dado, em outro número, que 80% das crianças fazem nas escolas a única ou a principal refeição do dia. O que eu posso fazer para ajudar, para levar o meu conhecimento? Porque até então, as aulas que eu dava, os cursos que eu dava era para uma classe A, né? Era mais elite. Mas eu queria que essa informação chegasse aonde precisava chegar. E aí... vou fazer o Instituto Sem Fins Lucrativos. Eu preciso de ter uma ONG
para aplicar isso. Preciso levar esse conhecimento para essas pessoas, entender como funciona a máquina da alimentação das escolas públicas no país, que não é algo muito simples e fácil, mas eu quero levar o meu conhecimento para fazer essa transformação com esses 64 centavos que hoje é utilizado para fazer um prato de comida para uma criança. E aí também seguir... Outro trabalho. Porque não basta ter um pouquinho de trabalho, a gente tem que ter muito trabalho. A gente e aí eu acho que foi quando eu entendi que sim, eu vim ao mundo para cuidar das pessoas, mas através, como a gente disse, da gastronomia, né? Não, porque é isso, a gastronomia, ela é a base. Eu acho que aí você tem a sua avó que cozinhava, e aí você tem que olhar o seu olhar para comida. E aí, daí eu ouvia isso muito do Rafa Costa Silva, meu chefe, que ele falou assim, eu não tive isso de minha avó cozinhava muito bem. Eu só via a gastronomia como uma coisa que eu achava que podia ser muito diferente. Uhum. E aí, eu lembro que quando o Rafa falou comigo assim, tem uma coisa que eu falo que as pessoas odeiam, que gastronomia não é dom. Gastronomia é disciplina. Então, se você quer fazer bem, e você se dedicar a fazer, você vai fazer aquilo bem. Uhum. E eu vejo isso muito em você também. Porque você, quando você pega uma tabela nutricional, você vai lá e fuça como é que aquilo foi feito, vamos melhorar, vamos substituir para tornar... É uma disciplina, não é só um dom. O dom vem de amar aquilo, de querer que aquilo seja o melhor, de ser o cara da florzinha, que deixa uma comida mais bonita. Mas é uma disciplina, é de, cara, entrar numa cozinha, e aí a gente fala não ter glamour. Não tem glamour. Você vai pôr seu Crocs, não vamos falar marca, você põe seu sapatinho, você entra na cozinha, você vai estar lá suada, acabada no final do dia, mas você vai querer fazer aquilo dar certo. É zero. Eu acho que quem entra na gastronomia com esse olhar de vou ter um restaurante, quer dizer, eu acho que quem segue por esse caminho, né, e acha que é o glamourizado, uma hora vai no meio do caminho... Vai quebrar a cara. Não deu certo, não funcionou, porque não é assim, né, que funciona. Então, quero fazer meu nome e pô, né, acho que agora a gente, tanto eu quanto você, a gente tá migrando para um caminho de larga escala, e aí é uma indústria, e aí é mais complicado, né, então é glamour zero, e inclusive eu falo muito isso para quem quer, para quem me procura para fazer restaurante, eu falo muito isso. Posso perder o cliente ali, mas eu falo, como é que você imagina que é isso? Eu ia te perguntar exatamente isso, expectativa versus realidade. Quando a pessoa te procura para abrir um negócio, e você acha que quantos restaurantes ainda estão abertos hoje? Uhum. Porque eu acho que tem um pouco isso. Cara, eu quero abrir um restaurante porque eu quero ter ali um bistrozinho, sentar, convidar alguém e... Cara, a expectativa é uma. Eu acho que é isso. Você tem que perder o cliente nessa hora, porque senão você vai abrir o negócio e não vai funcionar. Total. É melhor não abrir. Total. Porque eu acho que a pessoa pensa assim, mas eu faço uns pães bons em casa, e aí ela acha que ela vai acabar... Você sabe muito bem disso. Ela vai ser a pessoa que vai fazer o pão, né, depois de um tempo. Não, ela tem que estar olhando para a estratégia, ela tem que estar olhando para 1 milhão de outras coisas, e o pão, claro, como você agora, né, está desenvolvendo um produto novo, você vai para desenvolver esse produto, para treinar, e depois você acompanha, não é você que vai ficar todo dia. Então eu acho que é muito isso. Quando eu sento para alguém, que alguém me procura para fazer um restaurante, qualquer business que for relacionado à gastronomia, eu falo, qual é o teu olhar? Cara, agora me veio o Leandro, de uma pizzaria de longa fermentação que a gente abriu em Blumenau. Ele queria ser o pizzaiolo. Eu falei assim, esquece, se você for o pizzaiolo, eu não vou fazer a sua consultoria, porque não vai funcionar. E ele insistiu muito nisso. Eu acho que 2 meses depois ele... eu entendi o que você quis dizer, né? Porque o dono precisa ter um outro olhar. E eu acho que é muito louco, porque... Uma vez uma amiga minha me perguntou assim, cara, você não tem medo de fazer gastronomia, consultoria? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Por quê? Porque é o dinheiro da vida da pessoa que ela juntou na tua mão para abrir um negócio. É uma responsabilidade absurda. Mas eu falei, não, eu sei exatamente o que eu tô fazendo, só que eu preciso que a pessoa do outro lado entenda aonde ela tá entrando também, porque não é simples assim como às vezes... nas primeiras conversas estão na cabeça das pessoas. Então, assim, eu já declinei de fazer e talvez eu já tenha mudado estratégias, os planos das pessoas de tipo, não vou fazer isso, porque é isso que você falou, expectativa versus realidade, né? Então, tipo, o que você imagina e o que é, na verdade. Não, e eu acho que uma coisa que me bate muito, a gente estava, inclusive, conversando
isso ontem, porque, gente, a Lídia é minha amiga. E aí, assim, a ideia do podcast foi, a gente, quando ela tá no Rio de Janeiro, graças a Deus ela tem um cliente aqui, toda vez que ela vem, a gente senta pra conversar, e o papo é sempre empreendedorismo, um negócio muito lá na frente, é aquela pessoa que abre minha cabeça. E a gente tava conversando ontem sobre essa questão de como é que hoje em dia a gente tem essa visão de empresa do nosso negócio, e antigamente não tinha tanto. E aí, um exemplo pra mim que sempre vem na minha cabeça, eu tenho uma amiga que os pais têm restaurante há, 30 anos. E um dia eu sentei pra conversar com ela e eu tava falando assim, olha, hoje eu quase não fico na cozinha. Eu praticamente não fico na cozinha. O meu trabalho é desenvolver produto, é pensar em embalagem, é solucionar problemas, sim, é conversar com o cliente, sim. Mas eu tô muito fora da cozinha, eu preciso estar fora da cozinha. E aí essa parte que pra mim eu acho que é a mais importante, eu falei, o meu bem mais valioso, além dos meus clientes, hoje é a minha equipe. Então, eu quero uma equipe bem remunerada, eu quero uma equipe totalmente engajada, uma equipe também que entenda o meu lado de, cara, agora eu não posso, segura. Porque quando você é o funcionário da cozinha, eu também já estive nesse lugar, às vezes você fala, pô, meu chefe não comprou a batedeira que eu pedi, que não sei o quê, mas elas têm que entender que pra mim aquilo é um investimento. Muda muito de figura. Muda muito de figura, mas ao mesmo tempo... É um negócio que eu acho que a gente tem que ter. Uma equipe tem que ter essa cabeça, tem que ter essa estruturação, tem que ter esse olhar de o meu lugar é aqui, o meu lugar não é na produção. Sim, se pegar fogo, a gente falou isso, se pegar fogo, eu vou estar assando focaccia. Sim, se pegar fogo, eu vou fazer a massa. Sim. Talvez eu chegue lá e eu não lembre mais de cabeça a minha receita, mas eu sei fazer ela de pé do início ao fim. Só que o meu lugar não é lá. E aí minha amiga olhou e falou assim, cara, se meu pai tivesse a sua visão, ele não ia estar onde ele está hoje. Porque até hoje eu entro no restaurante, meu pai tá cortando bife antes do almoço. Não faz sentido. É uma hora homem muito cara pra você estar ali e deixando de repente, de aproveitar oportunidades, né? Mas assim, eu vou te falar, louco, por mais que eu tenha feito 40 negócios e falasse isso pras pessoas, quando você vem no teu, é um pouco diferente. É muito... Né? É um pouco diferente. Então, você quer ser o Leandro, né? Que eu citei o Leandro aqui. E aí, eu entendi que não fazia o menor sentido, e é um negócio que acaba sendo replicável. Se a gente tem uma boa gestão, se a gente tem um plano organizacional muito bom, é replicável. Não tem que você estar lá olhando, encher o pote, ou você mesmo encher o pote, né? No meu caso, de sorvete. Então, eu acho que é muito isso. E sobre colaborador, que eu acho que é algo muito importante que você trouxe, a gente precisa cuidar muito deles, porque eles realmente são quem faz a nossa história acontecer. Tanto que quando alguém vem falar, quando eu estou num evento, eu faço questão de levar, porque não sou eu que faço todos os dias, e eu acho que a gente precisa colocar a cara dessas pessoas ali. E é muito importante a gente pensar no futuro, assim. Outro dia eu ouvi uma palestra de uma pessoa que ele falava assim... Essas pessoas vão estar... Você enxerga essas pessoas com você lá na frente. Então, se são elas, realmente você precisa valorizar essas pessoas. Então, eu acho que é muito isso, né? Saber dosar... Você falou, pegou fogo, a gente vai entrar. Mas eu tenho que, o máximo possível, acho que para quem tá começando, é entender isso. Você tem que, o máximo possível, entender aonde dá para delegar. E fazer uma estrutura, eu acho que de produção... Por mais que você tenha 1, 2, 10, 20 lojas, uma indústria, desde o início que aquilo precisa ser autorreplicável sem você. Né? Porque a gente se apega muito ao dia a dia operacional, e o operacional ele te come. Ele te consome 100%. Quando foi que você acordou e pensou assim, hoje eu preciso fazer isso realmente foi o que aconteceu no seu dia? Nunca, não existe acho que isso. Nunca. Não existe isso. É o fornecedor que não mandou o pote, no meu caso, aí você tem que resolver. Eu tô recebendo mensagem aqui, ó, que a logo que eu mandei pra uma embalagem não deu, se eu consigo trocar, mandar ela vetorizada. Você pensou nisso? Quando você mandou, você pensou, tá linda, tá maravilhosa. Tudo resolvido, eu dei check no que eu tinha que fazer. Então, acho que o empreender é muito sobre isso. É sobre resiliência, é sobre você não viver o que você programou no dia. E eu acho que empreender é muito mais sobre resiliência do que pão, do que colomba, do que panetone, do que sorvete, enfim. É isso, gente. E aí a resiliência cara, eu tenho minha equipe que tá ali rodando o negócio todo. Minha equipe chegou pra mim e falou, então, vou trocar a receita. E aí você tem que olhar e falar, por que você vai trocar a receita? Querido, amor,
Por que você quer trocar minha receita? e aí a gente tem que, às vezes, entender que é melhor trocar receita mesmo. Porque eu acho que eles sabem, no fim do dia, muito mais que a gente sobre aquilo que está sendo produzido todos os dias, né? Então, quando eu desenvolvo um produto, eu vou lá, faço a ficha de técnica, né? Boto no manual operacional, o modo de preparo que eu fiz quando eu desenvolvi uma maquinada. Exatamente. Para treiná-los. Só que como eles fazem 10 maquinadas daquele sabor no dia, é diferente. É diferente. Então, e eles vão encontrar uma maneira melhor. Sim. Eu só falo assim, sem pulo do gato. Não me vem com o pulo do gato, porque aqui a gente preza pela qualidade. Então, assim, o que a gente pode fazer para melhorar o dia a dia de vocês numa produção, seja de qualquer coisa. E aí manter o padrão. Exato. E importante. Manter o padrão. E quando você vai abrir um restaurante, como manter o padrão quando você sai? Cara, assim, eu deixo tudo como tem que ser. Então, foi o que eu te falei, manual fase de treinamento, manual operacional, ficha técnica. O que me deixa um pouco... Aqui a câmera? Essa daí é a sua. Irritada quando eu viro as costas vamos mudar esse óleo, porque o óleo de coco que ela colocou... Tá muito caro. Tá caro, entendeu? E não me deixa irritada porque estão mudando a minha receita, mas me deixa irritada porque a ideia do negócio é essa. Então, tipo, não vale esses pulos do gato. Mas isso acontece muito. E eu acho que o maior problema, desafio que existe hoje na gastronomia em geral, seja indústria, seja o que for, é a rotatividade do funcionário. Então eu vou lá, eu treino uma equipe e quando eu volto, porque eu sempre volto, né, pra entender como tá... É outra equipe. Quem são vocês? Só que se você deixa algo bem estruturado, tipo manual operacional, eles vão seguindo. Mas mesmo assim, eu sempre falo para os meus clientes, ok, vai ter rotatividade. Só que uma ou duas pessoas não podem girar. Então vocês vão entender. Eu, quando saio do treinamento, eu já entendo. Quando eu saio do treinamento, eu falo, esse tem que ir embora, esse tem que sair, esse vai ser o cara. E investir nessas pessoas realmente foi o que a gente falou, porque vai ter rotatividade, não tem jeito. E entender quem são os seus cabeças ali que vão fazer a história rodar. E eu acho que é isso que faz com que você consiga garantir a padronização, o seu cliente está sempre comendo a mesma comida, o mesmo produto, né? Porque... E eu acho que é o mais difícil. Total. É o mais difícil, porque não tem como, é o que a gente falou, não tem como você estar ali em cima o tempo inteiro olhando. O cara que te contratou para abrir, ele não vai estar o tempo inteiro olhando. Então tá na mão de quem? Exato. Tá na mão de quem tá replicando. E tem uma coisa também que eu sempre falo para os meus clientes. Participa do treinamento. Não é para você ficar na cozinha. Não existe isso, como a gente falou. Mas participa, porque... Você tem que saber o que você vai cobrar. E outra, não dá para fazer esse prato. Como não? A Lid veio aqui, treinou e fez. Não dá. Quem não entende de nada vai falar assim, vai aceitar, vai falar, tá bom. Quantas vezes... Agora, sobre Mário, de Belém do Pará. Mário falou, minha equipe falou que não dá pra fazer tal coisa. Dá, claro que dá, a gente treinou. Tá, mas e agora, o que eu faço? Não sei fritar um ovo. Entendeu? Então, tipo, não é pra ser o melhor cozinheiro, mas você não pode também ficar na mão daquilo, porque você precisa saber o que você vai cobrar, o que você vai delegar, por que tá faltando tal coisa, né? Se é uma compra de insumo que tá sendo feita errada, se tá mensurando errado. A gente planejou vender 30 pratos desse no mês, tá vendendo 60, quando chega em 25 já tá começando a acabar ingrediente. Aí o que o chefe de cozinha faz nesse momento? Em vez de ele comprar do distribuidor, que é muito mais barato, ele vai lá e compra no supermercado da esquina. E isso entra na rotação. Em 3 meses tá só comprando... É isso. E aí é muito mais caro do que tá na tua ficha técnica. E aí, onde tá indo meu lucro se eu tô vendendo tanto? Enfim. E aí é olhar o tempo inteiro pra isso. Nossa, eu acho que quem tava afim de abrir um restaurante ou um negócio... Talvez repense. Vai repensar. Mas quem são os seus clientes que abrem um restaurante com você? São pessoas que, não sabem fritar um ovo? Sim. Ou é gente que, não, eu sempre quis, como que é? Não, tem de tudo. Tem o que já tem 3, 4, 5 restaurantes em outra área que é investir na saudabilidade. O que, pra mim, é um caminho mais fácil, né? Porque eu não preciso... explicar o business, o ABC, mas tem aquela dona de casa que fazia bolo sem glúten e que agora ela quer abrir um negócio, ela juntou dinheiro da vida e agora ela quer abrir um negócio. Então,
Meu Deus, eu já vivi tanta coisa, tantas coisas nesses anos todos, desses 40 negócios, porque é casal que casou, teve filho, é casal que se separou, e aí você tá no meio daquela situação, porque muitas vezes as pessoas não sabiam que ter um business era ter mudar totalmente a vida. Quase. Mudar totalmente a vida, né? Então, assim, eu fui amadurecendo muito também como profissional, no sentido de enxergar e ser muito honesta e falar, não é o momento de vocês. Mas a gente tem o dinheiro. Não é sobre essa o dinheiro. Questão. É que hoje isso não cabe na vida de vocês. Tem uma padaria que eu tava fazendo em Americana, que eu cheguei e falei pra eles, não é o momento. Mas e agora? Já investimos tal coisa. Tá bom, vamos conversar com os fornecedores e vamos entender, vamos recuar o que a gente consegue devolver. A minha grana eu devolvo, porque, tipo, não é o momento de vocês. Então, é louco, porque eu comecei a falar que eu ia cobrar nos meus contratos adicional terapia pra mim. Na consultoria tem isso. Porque é muito isso também, né? Então, tem realmente de tudo, né? E eu acho que com o tempo eu fui entendendo o meu papel de falar, é o teu momento, não é o teu momento. E a confiança que as pessoas têm, porque de tipo, tá bom, não é o meu momento. Ou eu viro e olho pro negócio e falo, não, gente, isso não vai dar grana pra vocês, tem que mudar, pivotar e fazer tal coisa. E as pessoas falam, beleza, então vamos pelo que você imagina, né? A pessoa tem que confiar 100%. Total. E porque você pode dar um não e ela vai encontrar alguém no mercado que vai falar, sim, vamos fazer, só porque quer ganhar um dele. A grana, E ao mesmo tempo, ela tem que entender que, tá certo, tá errado. Você até falou comigo um negócio da Rooms mesmo, ainda não vamos chegar lá, mas que você teve que tocar o nome de um sorvete porque não tava combinando. E aí eu acho que o empreender é isso. Você tem que estar aberto a ouvir e falar, tem razão. Pois talvez na hora que eu pensei isso... Ou o sabor que eu mais gostava não tá performando bem e tem que ir embora. Teve um colaborador, essa semana aqui no Rio, do local que eu trabalho, que ele tem ele abriu uma lanchonete, então à noite ele tem uma lanchonete e ele vende vários X coisas, né? E aí ele falou assim, chefe, como é que eu faço pra conservar coração de galinha? Aí eu falei assim, por quê? Porque eu tenho um sanduíche que é feito com coração de galinha. E eu preciso conservar melhor pra não perder. Eu falei assim, mas por que você tá perdendo coração de galinha? Porque ele não vende, mas eu gosto muito dele. Eu falei, então sabe como você faz pra conservar? Não ter. Não ter ele no seu cardápio. Isso, ele... Mas eu gosto. Eu falei assim, então, só que... Se não tá vendendo, não faz sentido. Mas o João compra. Mas ele não tá comprando o suficiente, né? Não, eu tenho uma focaccia que eu lancei lá no início, que era de pera com burçã. É maravilhosa. Eu adoro, eu amo. Quando eu desenvolvi, aí ela levava semente de girassol, assim. E, cara, eu tenho 3 pessoas que toda vez falam assim, a minha preferida é de pera. 3 pessoas, 2 amigas minhas e uma cliente. E eu falo, gente, ela não tá mais no cardápio. Sinto muito. Sinto muito. Cara, um dia no seu aniversário eu posso fazer pra você? Posso, com o maior prazer do mundo. Mas não vale a pena pra mim ter ela no cardápio. As pessoas não pedem. Ela é maravilhosa. Mas, assim... O meu cliente não entendeu a proposta. E tá tudo bem. Eu acho que o empreender também tem muito sobre isso. Você ouvir o seu colaborador, você ouvir o público final, que eu acho que nessa era de redes sociais é o que mais, às vezes, dói um pouco, porque tá todo mundo atrás de uma tela, né? Então... E aí eles se sentem no direito de perguntar qual o currículo da chefe. Qual o currículo da chefe? É raro, mas acontece todo dia, né? Acontece sempre, impressionante. Então eu acho que é muito isso, no começo, principalmente quando foi a minha empresa, eu falava, putz, essa pessoa me odeia. Não, às vezes é muito sobre... Olha, eu vou contar aqui pra vocês uma coisa que eu acho que eu não contei, Júlia não sabe. Eu participei de um programa de TV aí, de empreendedorismo, e Cazé comentou, Lidiane. Comentou, mas o dia que Cazé comprou o meu produto... Ele não gostou. Porque não é pra ele. Não é aquilo. E, na real, não é que não é pra ele, gente. É pra todo mundo. Sorvete para todos. É que eu acho que a expectativa de vida dele, quando ele abriu o pote... Era exatamente igual a um sorvete padrão. E mais, ele falou sobre o meu produto 1 minuto. E aí ele falou, porque eu faço dieta o tempo todo, eu não consigo emagrecer. Então eu vi que era muito mais sobre a relação dele com aquela comida sem glúten, isso e aquilo, do que sobre o meu produto. Né? Então eu acho que é muito... Claro que eu não gostei no início, né? Mas assim, vou te falar, ele só me trouxe coisa boa.
Nada de negativo pra minha marca. Absolutamente nada. Porque acho que as pessoas ficaram tão curiosas que o negócio bombou aqui no Rio. Que queria saber o que era aquilo, se era aquilo mesmo. E aí... Mas é muito também entender qual é o momento daquele consumidor, se ele gosta ou não daquilo, né? Tem uma vez que uma cliente escreveu assim, gosto de todos, menos o de coco. Mas também eu não gosto de coco. Então tá tudo bem você não gostar do meu sorvete de coco. O comentário é esse, né? Mas tá bom, né? Então eu acho que é muito... Hoje, pra mim, é muito mais... Eu aprendi isso, é muito louco, com as minhas filhas. Mãe, calma, pera, respira. Quando eu ouvi esse lance do casé, a Maria falou... Não é sobre o sorvete. É sobre... A relação dele com a comida, e tá tudo bem. Ainda mais com esse tipo de alimento, tá tudo bem, entendeu? E eu ia até te perguntar isso, e aí a gente pode já chegar no Rooms daqui a pouco. Eu acho que existe, aí a gente entrando nessa coisa do funcional, existe um certo preconceito das pessoas. Muitas vezes, assim, se você der o sorvete num potinho diferente como o sorvete normal, a pessoa não vai... Total. Aí, às vezes, assim, não, olha só, vou tomar um sorvete que é sem açúcar, vou tomar um sorvete que é sem leite. Nossa, a pessoa já põe um bloqueio na cabeça. Por mais que ela esteja aberta pra experimentar, ela já pôs um negócio, tipo assim, cara, isso daqui é um sorvete... de dieta. Sim. Isso aqui é um sorvete disso, daquilo. E aí tem também a expectativa de só vai ser bom se for exatamente igual. Um sorvete X ou YZ. Igual. E eu acho que, cara, eu ouvi uma coisa de um empresário aqui do Rio esses dias que foi o seguinte, tá, qual é o sabor que você mais vende? É chocolate. O segundo, pistache. Só que eu acho que vende muito mais pistache pelo hype que tá hoje em dia do que qualquer outra coisa. E aí eu falei, só que eu odeio vender o pistache. Aí ele, por quê? Porque o insumo é caro, porque o meu pistache não é verde fluorescente, porque não tem... Porque eu não coloco corante, porque pra mim isso daí é uma base. Então, assim, esse é o que mais eu sou comparada com o tradicional. E aí ele virou pra mim e falou assim, então não vende ele mais. Mas eu também sou dona de um negócio e eu preciso que rode. Não, e tipo, é o segundo mais vendido. Exato, eu não tenho essa opção. E aí ele virou e falou, não vende porque vai sempre ter essa comparação. Aí eu falei, só que eu não tô falando que eu tô fazendo igual a todos os outros, né? Então, eu acho que esse lance do saudável é muito sobre a expectativa, obviamente, que as pessoas colocam, mas é muito sobre você educar. Eu sempre falo isso, quando você resolve fazer algo diferente, né? Então, vamos lá. Sorvete é o 4º pior produto ultraprocessado que existe no mundo. O Roomies conseguiu fazer algo completamente disruptivo e inovador. Você vai ter que educar as pessoas. Você vai ter que educar. Que é o que a gente estava conversando até sobre o meu produto. Meu produto, cara, comecei com focaccias, fui pra minha linha de acompanhamentos, o lançamento que você provou, pavlova. Aí você olhou pra mim e falou, seu cliente vai montar pavlova em casa? Eu falei, vai. Eu vou mandar orientação, vou mandar um vídeo, seja o que Deus quiser. E você olhou pra mim e falou assim, você sabe que vai... Eu sei. Eu sei que o meu cliente vai ficar na dúvida, eu sei que o meu cliente vai... Porque hoje em dia eu entendo a gastronomia e eu vim do delivery. Eu vim do delivery na pandemia. Então, eu tenho que fazer com que essa pessoa receba como se eu estivesse do lado dela. Sim. Então, vamos criar uma experiência pra ela. E aí não é, criar uma experiência, eu não sou a Disney, eu não quero que ela se sinta. Mas eu quero que ela entenda que se eu parei o meu tempo pra escrever uma etiqueta certinha de instrução, ela vai ter uma experiência montando aquilo. E a ideia da pavlova veio de uma cliente que recebeu o tiramisu, reclamou porque o tiramisu dela tinha umedecido o cacau em cima. Que obviamente, tinha sujado um pouco a tampinha. E ela falou assim, não, mas o cacau não veio como no vídeo da Júlia, que a Júlia joga o cacau. E aí é que tá a parte do empreendedor. E, cara, essa cliente é um amor, ela sempre faz pedido, ela não é uma cliente chata, ela é uma cliente que ela me falou, e aí o feedback é muito importante. Ela me falou o que ela tava esperando quando ela recebeu aquilo. Expectativa. E aí, qual que é a minha política? Meu cliente, ele tem que estar satisfeito. Naquela hora que ela reclamou, eu tinha como. Então, eu virei pra ela e falei assim, não se preocupe, eu vou te mandar um tiramisu novo. Volta, tiramisu, manda, motoboy, retiro dela, manda um novo. E eu falei, estou mandando seu cacau à parte. Nunca tinha mandado cacau à parte. No caso dela, foi um seja o que Deus quiser, porque eu não tinha instrução de como peneirar o cacau. Ela podia ter feito uma cagada na mesa dela, mas aí era com ela me pediu aquilo. Era a experiência que ela queria. Eu acho que ela imaginou, na real, né? E aí veio a ideia da pavlova, que é uma sobremesa que eu sempre quis ter no cardápio.
Minha sogra achava chiquérrimo, sempre me perguntou, Júlia, mas você não vai fazer pavlova? Mas só que a pavlova exige uma logística. Eu tô entregando um suspiro com creme, com morango, com frutas vermelhas, com a umidade do Rio de Janeiro. Então, é uma sobremesa que exigiu de mim pensar numa logística para viabilizar aquilo. Sim. Então, aí pensei na experiência. Isso vai ter um custo pro meu cliente? Óbvio. É o custo do pistache. Cara, eu prezo por... E aí eu acho interessante falar isso. E aí educar o seu cliente e educar o meu cliente. Tá, eu tô colocando pistache, então talvez o pistache tenha uma diferença. R$179 o quilo. E num fornecedor barato, amor. Porque se você for no varejo, vai estar R$249. E aí, tipo assim, é educar o seu cliente e diz, sim, o seu pistache é mais caro. Tem uma diferença de, sei lá, no final vai dar R$2, R$3. Mas sim, por quê? Aí é que tá. Eu prezo por... pistache de verdade. A pasta de pistache é só pistache, não tem a cor do extraterrestre. Porque na hora que a pessoa entra na loja, ela vai falar, não, mas eu achei essa pasta de pistache aqui muito mais barata, não sei que na hora que você compra, aquilo lá até dói aqui atrás, porque é aroma puro. Pô, teve uma marca famosa aí de biscoito, bolacha ou biscoito aqui no Rio, não sei, que tem um waffle verde, neon. Verde neon. E aí eu falei, pô, se essa é a expectativa do cara que tá abrindo meu pote, ele nunca vai encontrar. Porque eu nunca vou fazer isso, né? Eu vou fazer pistache, o sabor do pistache de verdade, da torra, da pasta, é isso. Então, eu acho que é muito isso sobre o educar. O que você tá procurando aqui, sabe? Então, talvez não seja o meu público. Não, talvez não seja o seu público, porque na hora que você pega alguém que, pô, eu sempre fiz dieta, não consegui emagrecer, provei e não achei o melhor. Ok. Só que aí se você pega, e aí uma coisa que eu vejo muito hoje em dia, principalmente por causa da minha sobrinha, que é vegana e lançou uma marca de doces. Ela tem um público enorme de mães lactantes, que a criança nasce com APLV e a mãe do nada desenvolveu precisa de restringir a alimentação dela aí por pelo menos 6 meses, porque a criança é APLV. Eu tenho uma amiga que foi assim. E, cara, pra essa mãe o seu sorvete o supra-sumo da realidade dela poder comprar um sorvete, assim como os doces da minha sobrinha, dessa mãe poder chegar e falar, eu estou tomando sorvete. Não tem sorvete, não comia sorvete há anos. Eu acho que assim, no começo, como eu sempre trabalhei para um público voltado para que não pode consumir glúten, que não pode consumir caseína, leite e tal, lactose, enfim, eu queria muito direcionar para um público nichado. Só que eu entendi que esse público nichado não vai fazer meu negócio crescer como eu preciso. E você se limita também no... Então virou sorvete para todos. E aí é engraçado, porque olha como é importante você ouvir as pessoas que estão te representando lá na ponta, né? Porque quando você entra no varejo, supermercado, você precisa fazer degustação, porque você precisa botar o produto na boca da pessoa para ela entender que aquilo é incrível. E eu sempre falava, quando eu dava treinamento para as meninas que faziam degustação, tem que falar que é essência, vegano, pá. E elas um dia falaram pra mim, não todas. Não dá pra falar. Não dá, tem que falar. Quer provar um sorvete? Depois que ela prova, aí ela te fala. Então, se você gostou muito, então, é sem glúten, né? Aí eu comecei a aprender isso com elas. Porque se eu quero atingir... Talvez se Casé não provar soubesse, de novo Casé. Se você assistir esse podcast, vou ficar muito feliz. Ele não quer que eu manje, porque ele falou que ele queria ter a experiência do consumidor, de comprar. Tudo bem, agora a gente tá aqui no Rio de Janeiro, tem os supermercados aí que tem. Casé pode provar de novo, pode ouvir nosso podcast sem criticar a gente. Não é, Casé? Ele até na mensagem falou, pô, se os caras estão me ouvindo, eu estava te ouvindo, viu, Casimiro? Mas eu acho que é muito sobre isso. Às vezes, talvez, se não soubesse o que era... o bloqueio lá mental, porque... isso aqui tem gosto de idade. Não tem gosto de idade, né? Não tem real, assim. E hoje a gente, claro, depois de 2 anos e meio de indústria, a gente atinge realmente todo mundo. E eu fui entendendo isso porque quando eu fui sua aluna, eu queria muito ir pro lado funcional. Sempre foi uma vontade minha, porque também acho que eu nunca falei isso em podcast nem nada. Quando eu comecei a decidir ir pra gastronomia mesmo, tipo assim, vou fazer transição de carreira, foi uma época que eu decidi que eu iria emagrecer. Eu também já tive minhas questões, tive uma pré-bulimia. E eu entendi que... E aí vem a parte, eu sou de uma família mineira, muita comida demais, todo mundo come até... mesmo. E come até passar mal. Tipo assim, eu tinha isso de comer, o saciar pra mim era, cara, eu não aguento mais comer.
E quando eu comecei a falar, cara, agora eu preciso de comer bem, eu comecei a cozinhar pra mim, isso, ó, jornalista, não era gastronomia. Comecei a cozinhar pra mim, fazer umas receitinhas e, pô, ficava muito bom aquilo, sabe? E aí eu comecei a fazer, e aí eu fui pra gastronomia e falando, vou ser do funcional. Só que aí a gastronomia foi me dominando. Só que hoje eu vejo que, tipo assim, o meu negócio é de entradas. O meu negócio é uma fermentação natural. E aí vem a base da funcional, porque eu não vou fazer um pão qualquer. Sim. Eu não vou te servir uma colomba qualquer. Vou fazer um pão com qualidade. Com qualidade, para a pessoa ter uma digestibilidade melhor, com uma farinha de excelência. E aí, quando eu sento na mesa de família para tomar um chá e eu tenho que explicar sobre farinha, sobre fermentação natural, eu entendo que eu não deixei a gastronomia funcional. Ela tá em mim. Sim, ela sim. tá na porção, ela tá na experiência. Sim. Só que a minha trajetória de contato com gastronomia funcional me fez entender que as pessoas, elas põem um preconceito. Total. É super preconceito. Por isso que talvez tá Até chato. fermentação natural, tá? As pessoas falam, nossa, fermentação... Cara, você nem entende. Tô sentindo um gostinho de azedo. Ai, bem que... não, né? Come queijo, come tudo. Aí na hora que você fala, ai, vamos tomar uma kombucha. Nossa, eca, que nojo. Mas tudo bem tomar refrigerante, entendeu? Tipo... eu acho que é muito isso. O preconceito, com certeza absoluta, a expectativa, né, que as pessoas geram, mas eu acho que hoje é muito, muito, muito mais fácil passear por essa temática do que antigamente, porque antigamente era um preconceito muito grande. Eu lembro que quando eu falava, o que você faz? Trabalho com gastronomia funcional, come o quê? Come a vida. Não, quando você vem, assim... O Bernardo me perguntou, mas a Lídia é vegana? A Lídia come carne? E eu, assim, cara, a Lídia come normal, só que ela tem uma relação com a comida de ver ingredientes. É sobre isso. A gente jantou macarrão ontem. Fiz macarrão com filé mignon e trufas, tá, gente? Desculpa. Ai, foi mal. Não, e hoje de manhã, né? O produto que você vai lançar, que você... Já lançou. Já tá rodando. Já lançou. Quando eu comi, eu pensei assim, cara, é melhor farinha, é melhor tudo. E eu acho que as pessoas, o que eu aprendi sobre anorexia, voltando lá no começo, é não criar uma guerra com a comida, é entender qual a melhor forma que você pode preparar aquilo, ponto final. E ponto, e você vai comer, você não vai deixar de comer. Nunca, jamais, a pior coisa que tem é isso. É falar, não posso comer. Nossa, sabe, e eu sempre tive muito cuidado dessa relação com as minhas filhas, porque como eu comecei a observar ai, tô gorda, né? Porque agora são mulheres, né? Então, tipo, não. Isso é muito cedo. Acho que não é nem quando são mulheres. A gente tem essa coisa do corpo. Eu tive a partir de 10 anos, assim. O meu ápice foi com 14 anos, né? Então, tipo, tomar muito cuidado com isso. Então, tipo, a pior coisa que eu fiz foi... Eu criei essa guerra com a comida. E depois, a melhor coisa que eu fiz foi amar a comida. Ter essa relação saudável. Saudável em todos os sentidos com a comida também. Mas eu acho que é isso. Eu vou aproveitar pra gente tomar um sorvete. E vou pedir aqui pra Roberta. Gente, eu tenho produtora, Lidiane. Você tá vendo? Você foi me dar corda. Aí, gente, virou assim, Virou o quê? Uma produção. A gente tem um podcast. Vamos tomar um sorvete até pra gente falar. Acho que deveríamos convidar Casimiro pra vir aqui, sentar aqui, tomar um sorvete. Comer uma focaccia de fermentação natural também. Feito de um jeito que você jamais imaginou, entendeu? Acho que Vamos tomar um sorvete. Roberta trouxe aqui, gente, minha maravilhosa. Tá no ponto de consumo, hein? Tá perfeito. E aqui é o seguinte, a gente tem que fazer um teste com como é que é seu nome? Shainer. Vai ter que provar. Acabou. Olha só que interessante. Quando terminar aqui, a gente vai fazer. Deixa eu te falar o que o Shainer falou pra mim, tá? Tá. Colocando o Shainer agora. Eu vou abrir no meu sorvete enquanto você tá falando. Eu vou abrir de pistache. Falou que ele tem um paladar infantil e que toda vez que alguém falava, quer experimentar isso aqui, é vegano? Não quero, entendeu? Porque existe o preconceito, não tem jeito. Mas vamos falar sobre roomies. Vamos falar sobre roomies, que a gente tá falando sobre esse preconceito. Um sorvete vegano. Nada de glúten. Nada de leite, nada de glúten. Nada de conservante. Eu acho legal até a gente falar isso de nada de glúten, porque as pessoas falam, não sei o que é sem glúten. Cara, muita coisa é sem glúten. Sorvete com glúten tem? Tem a contaminação cruzada e tem muito sobre o que colocam dentro do produto. Então, por exemplo, esse meu pralinê poderia ter... poderia ter uma farinhazinha e poderia ter, mas eu acho que é um pouco isso. As pessoas, é sem glúten, mas pode não ter glúten, quase tem o sorvete. A ideia do Roomies foi o seguinte, durante essas minhas consultorias todas aí que eu fiz, sempre existia
Não tem um sorvete que fosse saudável de verdade. De verdade, gente, porque vocês têm que aprender a ler rótulo. E gostoso de verdade. E aí, eu sou muito maluca. Fui dar uma aula em Portugal e falei, vou aprender a fazer gelato. Não sei nada sobre gelato. Aí eu tinha uma semana de uma aula uma aula para outra. Vou até a Itália aprender a fazer gelato. Só que quando eu cheguei na escola, o professor falava, gente, você tá louca. Impossível. Nunca vai conseguir fazer um sorvete sem leite, um sorvete sem açúcar. Tá? Um sorvete... Ó, mostra a cor, mostra a cor. Eu mostrei aqui, ó. Que não é mas verde alienígena. Mas isso é de verdade, gente. Não vai Se você ter, colocar não o pistache pra bater, ser. ele vai ficar clarinho e tá tudo não bem. Não vai ser. E aliás, aí, ele vai ficar até meio marrom, né? Vai, porque a torra dele é marronzinho, não tem jeito. Eu amei. E aí, fui aprender a fazer sorvete. E aí, voltei pro Brasil e pensei, vou fazer mudanças de ingredientes. E aí, nasceu o Roomies, né? Que você não tinha. O quê? Você foi fazer o curso de sorvete querendo lançar uma marca de sorvete? Sem nunca ter feito sorvete? Nunca. Não sabia que sorvete é uma fórmula química, que se mexer em 1 grama você desequilibra tudo. E que a base do sorvete é o quê? Açúcar, gordura e leite. E eu não tinha nada disso na minha fórmula, né? Ó, esse com esse fica incrível. Misturar chocolate com... É maracujá. Gente, eu já tinha provado, óbvio. Olha o de maracujá, que lindo. Eu já tinha provado. Mas parece que cada vez que eu como, eu vou achando melhor. E aí eu acho legal a gente até falar disso. O nosso paladar, ele muda. E as pessoas têm que entender isso. Você pode provar uma vez uma coisa e depois você provar e achar ela boa, tá? Acontece. E acontece muito. Eu acho que os amantes hoje de Roomies, que são as pessoas que comem, assim, tipo, semanalmente, elas falam que o amor vai crescendo até que você, tipo, não posso viver sem isso, né? Então, é isso. E hoje, a gente, além de atender o público... Por que você não lança um de maracujá com chocolate? Porque hoje, euzinha... Não vou deixar isso acontecer. Não, indústria, não tenho maquinário que me permita fazer isso. Então, tipo, o meu funcionário ia ter que pá, um e outro. Então, hoje ainda não dá. Mas pode ser que quando esse podcast vá ao ar, daqui a uma semana, já dê. Bem louco. Mas aí eu acho até legal você falar isso. Hoje eu ainda não posso. Vamos falar aquilo que a gente estava conversando ontem também? Sobre como empreender, a gente não pode esperar a hora certa. A gente tem os limitadores. E eu acho que empreender é olhar os limitadores o tempo inteiro. Mas também existe uma hora de que, cara, não vai existir o mundo perfeito. Não vai existir o tempo certo. Não vai. Você não vai estar preparado 100% ou com grana, ou com tempo, ou os filhos estão crescidos. Não vai. Eu trabalhei durante esses anos para pessoas muito legais. E uma delas foi o Pedro Paulo Diniz, que é filho do Abílio Diniz. E toda vez que eu tinha uma ideia, ele falava assim para mim, cara, quando você tem uma ideia, você já jogou isso pro universo, né? Então, isso tá ali. Alguém vai captar e vai fazer. Então, pensar grande, agir rápido e como se você fosse um gigante, só que começar com o que você tem. E isso sempre ficou muito na minha cabeça, porque, tipo, o momento ideal nunca vai existir. Se ficar dependendo disso, não vai rolar. Ontem a gente falou sobre a tua maceira, né? Será que eu posso comprar uma maceira agora? Não pode. Aí o lado financeiro, e é bom sempre existir esse lado meio pé no chão, eu acho que a gente tem que ter, eu acho que empreender e chegar no sucesso é saber onde... A Ana falou isso no último episódio. Ela falou assim, cara, eu me sinto às vezes como uma pipa. Eu preciso dar corda, a pipa precisa voar. Mas eu também sou quem segura e puxa a pipa. Eu preciso saber até onde eu posso ir. Eu preciso saber o meu limitador de não dá pra eu misturar esse sorvete agora. Mas eu preciso de criar isso lá na frente. Sim, total, né? Quando, você tem uma máquina diferente, é tudo muito diferente. Então, eu acho que a gente tem que sempre olhar aonde a gente quer chegar. E começar por um ponto. Quantos negócios não começaram porque a pessoa tinha medo de fracassar, porque a pessoa achava que não ia dar certo? Empreender isso. Obviamente, gente, não vamos começar com uma mega indústria, com um mega investimento. A gente, em Roomies, hoje, em 2 anos, a gente está em 286 pontos de venda, saindo de Blumenau em 20 estados brasileiros. Com o pior produto que existe para transporte no país, porque a logística é bizarra. Logística ultra congelada sorvete. O meu produto derreteu, ele acabou.
E a logística no nosso país é muito difícil em relação a congelados, né? Então, ao invés de eu fazer uma farofa, eu fui fazer um sorvete. Na cadeia seca, que estava muito melhor, eu fui fazer um sorvete. E aí, como é que eu vou começar isso? Então, a gente fez o produto e foi fazer o MVP em um restaurante. Funcionou. Naquele momento, há 2 anos atrás, eu pensava, eu vou fornecer no máximo até a cidade vizinha. Não vou conseguir mais do que distribuir. Isso. E as coisas, elas vão acontecendo. Você vai desenvolvendo o fornecedor, vai desenvolvendo a logística. Hoje a gente tem 4 pontos de venda de estoque no país. Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Mato Grosso, e agora vamos ter em Minas Gerais também. Então, você vai desenvolvendo isso. Quando eu comecei, eu achava que eu ia vender para 10 lojas, né? Então, hoje, em 2 anos, a gente está em tudo isso e em todos esses estados. Mas precisa começar. Precisa começar. E é isso. Vou fazer meu MVP aonde? Onde vai ser? MVP é quando você testa... Produto mínimo viável. Aonde eu vou testar? De preferência, não só onde o teu público direcionado, porque você precisa saber o que todo mundo vai achar do seu produto, entendeu? Olha aqui uma coisa como o perfeito. Eu fiz a transição aqui de uma embalagem para outra. Vocês estão vendo que a tampinha é diferente? Eu vou surtar? Gostaria, mas não posso surtar. Preciso fornecer porque estou com um produto dentro de casa. Então, vai embalagem diferente nesse momento. E tá tudo bem. Numa hora vai estar todo mundo igual. Agora a gente está mudando a embalagem. Tá colocando a bola de sorvete aqui na capa. Tem loja que tá com sabor sim, outro não. Olho aquilo, respiro fundo. Não é sobre você, é sobre o produto tá ali, depois a gente padroniza. E daqui a pouco você vai trocar de embalagem de novo e vai rodar de novo. Porque eu tenho estoque do sem bola em algum lugar. E aí, entendeu? Então, tipo, é isso. Eu acho que é buscar a perfeição dentro da imperfeição que sempre vai existir, não tem jeito. Não, e aceitar que só vai melhorar se estiver acontecendo. Porque eu acho que tem um monte de gente me manda mensagem assim, mas qual conselho você daria pra começar, que não sei o quê. E, cara, é muito difícil, e eu odiava isso quando eu não tinha nada. E as pessoas olhavam e falavam assim, você tem só que começar. Eu lembro que nas crises que eu tive de ansiedade antes de começar a empresa, todo mundo falava, mas é só começar. E, cara, isso pra mim era um bloqueio. Eu sou muito perfeccionista. E eu sei que eu comecei sem pretensão. Eu literalmente comecei a fazer pão em casa e tudo bem. Você já começou, não, eu quero fazer uma marca de sorvete. Mas assim, o passo de começar tem que ser, tipo, vamos fazer aquilo dar certo. Eu acho que se não concentrar energia, é isso. Se você não colocar energia ali, cara, não vai rolar. Não. E os medos da sua cabeça, eles vão vir. O tempo inteiro. E vai vir na hora que você vai trocar a embalagem. Que eu tô pensando numa outra embalagem de um outro produto que eu sempre faço. Não, você não vai fazer essa embalagem. Cara, às vezes o produto pode vender melhor por causa dessa embalagem. E aí esse é meu papel de olhar e falar, vale a pena? A pipa foi e agora... Mas se a gente não começa... tem que começar e ponto final, vai fazer teste. Com certeza absoluta, o meu produto número 1 tá muito distante do que é agora. E eu fui mudando, então, tipo, a nossa base era bebida de aveia. Aí começou a ficar muito caro. E aí eu consegui fazer um produto muito melhor com base pasta de castanha de caju. E aí hoje as pessoas consomem, que consumiam lá no início, falam, caraca, o produto tá ainda melhor. Entendeu? Mas você tinha que começar com aquele produto. Pronto. É isso. Eu lancei a Colomba. Eu fiz teste da Colomba 2, 3 semanas. Eu lancei, minha equipe falou, você tá doida, a gente tinha que fazer mais um teste que trocou de farinha. Eu falei, cara, já funcionou, vambora. Vambora. Vende. E, tava gente, bom. Peraí, mas eu acho que é importante frisar que o vambora meu e da Júlia é um vambora com qualidade, entendeu? Não é tipo, tá meia boca isso. É com qualidade, né? Então, tipo, eu acho que uma amiga minha fala assim... Pra mim, eu não gosto muito de falar isso porque a gente falar da gente é péssimo, mas, pô, você tá tão acima da média que o seu nota 7... A sua exigência é muito alta, cara. É o 10, 11 de alguém. Então, tipo assim, relaxa, vai embora. Vai, depois melhora. É o trem andando. Você tem que pôr ele pra andar. Agora, que a gente falou sobre isso ontem... Como é que é? Primeiro você começa, depois você melhora. Porque se você não começar, você vai ficar travado. Eu ia ficar fazendo Colomba ali. E, cara, eu só Natal e você tá na Colomba. Não, e eu só vou melhorar a Colomba se eu tiver gente provando e me falando, Júlia, provei e achei que podia ter mais chocolate. Não, eu não achei. Eu achei que tá incrível. Gente, tá incrível mesmo. Mas é sobre isso. É tipo assim, eu não vou melhorar. O teste inicial é, cara, tá bom? Dá pra melhorar? Melhorou. Tá bom? Tá. Aí, é o que você falou, vende a Colomba pra no Panetone, aí você vai estourar. Entendeu? Eu tenho certeza
E aí a gente volta aqui nesse episódio em dezembro, quando for dezembro, que ela vai estourar de vender o panetone, porque teve essa prova da Colomba. É isso, e é um teste. A Colomba é um teste. A gente tem que entender os testes que a gente faz ao longo do caminho, porque é isso, cara, o restaurante tá rodando, tá indo bem, vamos testar um prato novo? Aí você vai lá, testa na cozinha. Não adianta, oferece esse prato lá no cliente, fala, e aí? Qual o seu feedback? Eu, quando desenvolvo sabor novo, como eu tenho uns clientes muito fiéis ali próximo a mim, eu sempre mando. Porque eu quero ouvir, e aí? E aí tá o nosso padrão, e aí precisa melhorar, a linha proteica tá com muito gosto de proteína, como é que tá, entendeu? Então, é isso, e aceitar, né? E aceitar, e deixar a coisa crescer. E aí, falando em deixar a coisa crescer, gente, eu queria que esse podcast durasse 3 horas, mas eu acho que eu não vou conseguir. Eu queria só que a gente falasse, tem uma frase que você mudou muito a minha chavinha, que a gente não... Você percebeu que a gente não falou de maternidade? Até agora. Sabia que isso ia acontecer. Teve um dia que a gente tava conversando e eu falei assim, não, mas é porque eu não quero dominar o mundo. E aí você falou assim, não, eu quero. E aí, como dominar o mundo? Cara, eu acho que é o mundo das pessoas que a gente consegue alcançar, né? Eu acho que é muito isso. E como dominar o mundo, eu sempre tenho muita segurança daquilo que eu faço. Vou dar o exemplo do Rio de Janeiro. A gente tinha muita procura do produto no Rio de Janeiro. Enquanto eu não achasse uma maneira segura de chegar ao meu consumidor, eu não queria estar no Rio de Janeiro, por mais que milhões de pessoas... É o que está acontecendo agora com o BH. Nesse momento, o público final está pedindo muito a gente, só que enquanto eu não tiver lá... Segurança de estar ali. O local que vai me armazenar, fazer o meu pique e entregar, eu não vou. Então, eu acho que é muito o dominar o mundo de uma forma muito segura e com excelência também. De vez em quando vai capotar... A primeira vez que eu mandei para Brasília, a cliente me mandou um vídeo fazendo assim, ó. Derretidíssimo. Líquido. E o dia que o cliente recebeu e colocou no estoque seco? Que colocou no estoque seco e depois veio reclamar que o meu produto tinha derretido. Ué, mas o produto sorvete, ele, né? Enfim. Então, é dominar o mundo de uma forma... Fazendo muita terapia, preciso voltar, inclusive. Mas eu acho que é isso, sabe? Usar o que... Pô, eu falo muito com meu marido, que hoje trabalha comigo. É o que a gente aprendeu durante todos esses anos, aplicar ali da melhor forma que a gente consegue. E aprender até o último respiro, assim. Eu acho isso muito bonito, porque tudo que você me falou aqui, você sempre fala, não, eu fiz um curso disso. Cara, é sobre aceitar que, tá, também não sei tudo, vamos aprender um pouco Uma vez mais. Um chefe me viu fazendo um curso fora, né? Eu fui pra Califórnia pra uma feira e estudei. Fiquei lá estudando. E aí ele falou, não acredito que você tá postando que você tá no level 1. Aí eu, por quê? Porque você, nas redes sociais, é level 10, não pode. Eu, cala a boca, eu não sei sobre isso. Então eu vou postar que, assim como eu, todo mundo pode ir lá. Não, assim como você pode ir numa aula minha, e eu vou numa aula sua, e aí, é o que eu falo, às vezes, aí vem o pulo do gato. Às vezes você pega um pulo do gato meu que, pô, por que eu não pensei nisso antes? E não apliquei nisso naquele meu cliente ou no meu negócio. É isso. E outra, quando você tira o bode da sala, ou seja, quando você vê de fora, às vezes você muda totalmente a visão. E aí uma coisa que eu também acho que é muito legal a gente falar, que a gente tá falando de um empreendedorismo raiz, de talvez as pessoas desistam de ter restaurantes, o que eu acho que não. Eu acho que, na verdade, a gente tá falando da realidade. E a gente conversando também, você falou comigo assim, cara, eu fico muito cansada das pessoas acharem que é muito fácil. E as minhas filhas viveram vendo eu o tempo inteiro ali ralando, elas respiram empreendedorismo, elas foram criadas com isso. As meninas estão com 19, 18 anos, inclusive Maria lançando uma empresa, né? Maria tá numa faculdade em São Paulo e foi estimulada a abrir uma empresa e abriu a Sweet Protein. E é isso, vambora. E aí, mãe, será que não tem ninguém que você conheça de matéria-prima pra me ajudar? Agora no começo tem. Aí eu fiz meus contatos, fui conseguindo. E aí tá lá, agora vai... Mãe, como é que faz ficha técnica? Aí eu expliquei. E a tabela nutricional? Eu tenho uma pessoa pra fazer pra você. Tá, mas eu já faço de 1 quilo? Não, você faz menor, porque pode dar errado. Então, eu acho que é muito... Eu acho que durante esse tempo todo, né, o quanto eu pude inspirar as meninas a, número 1, fazer aquilo que você ama. Eu sei que tem muita gente que não tem essa escolha. Esse privilégio também. Né, mas eu acho que acordar todos os dias e falar...
puta, eu tô indo pro meu trabalho, que é animal. Óbvio, gente, que tem dia que você vai falar, hoje eu não, queria e você vai ter que fazer coisa chata também. Você vai ter, a gente tava falando, você vai ter que olhar uma planilha que às vezes não é a sua área e você não quer olhar. Não quero. Não quero, não gosto. Odeio metas, cara. Odeio ter que, é o que a gente falou, vai fechar a semana boa, show, batemos a meta. Tem uma meta na segunda-feira te esperando. Essa não é minha área. Mas eu tenho que olhar como dono do negócio. Chega dia 31, você fala, caraca, que mês incrível, agora vamos pro próximo. E você não ganha novo. uma estrelinha. Você não ganha estrelinha na mão depois da escola de entrou sem chorar. Você vai ter que começar de novo. Começa de novo. E aí, como é que faz? Vamos lá, né? E aí, segue. Então, eu acho que as meninas respiraram muito isso. As meninas cresceram muito com a minha ausência, né? Porque eu viajei muito o tempo todo, mas eu sempre fui uma mãe presente enquanto eu estava com elas. E sempre foi tudo por elas, né? Então, hoje eu tenho a minha filha de 19 estudando na Espanha. E o dia que ela embarcou, eu pensei... Tudo que eu fiz até aqui foi por elas. É até muito errado a gente falar isso, né? Porque muitas vezes... enfim, a gente fala, né? Tô indo trabalhar pra ganhar dinheiro pra colocar dentro de casa. Não, eu tô indo trabalhar porque eu amo o que eu faço, número 1. Não vou ser egoísta em falar e jogar isso na criança. Mas no fim do dia é por elas, né? Uhum. Então... Vamos ver o que a gente consegue fazer, vamos se apertar, fazer aquilo ali, vai e vende o carro, mas eu acho que a maior herança que eu posso deixar para as meninas é o estudo, né, delas, sim, quererem as coisas irem atrás e a gente tá ali apoiando, e toda essa loucura no meio que elas cresceram, né, vendo os pais fazerem acontecer. E aí, assim, gente... Infelizmente, eu tenho que encerrar esse episódio. Até porque eu tenho um voo, né? Até porque você tem um voo, porque mas a gente vai ter que fazer o bate-bola. A gente vai ter que fazer outro episódio, já tá aceito. Você marca outra viagem pro Rio, a gente vai fazer outro pra falar, porque a gente não falou. A gente podia filmar as nossas conversas na tua mesa de jantar. A gente podia fazer uma live na minha mesa de jantar. Pode ser uma boa, a gente pode tentar. Porque assim, a gente não falou que o Marcos também empreende a vida inteira. Que ele é seu sócio na empresa, que inicialmente esse seria o tema de sociedade marido e mulher. Não falamos sobre isso. Não falamos sobre investimentos, investidor, abrir aporte, abrir rodada de investimento, que nisso você me ajuda muito. E assim, cara, a gente tem muita pra falar. Vai ter outro episódio, mas eu vou ter que ir pro bate-bola pra gente fazer nosso bate-bola. O que você aprendeu como mãe que não sabia como filha? Cara, eu acho que número 1, você honrar muito o seu pai, a sua mãe. Eles vão estar sempre fazendo o melhor por você. E eu acho que a gente até falou sobre isso ontem, né? Quando você tá lá desmiolado como filha, mãe... não, eu tava falando com uma outra amiga isso ontem. Assim, notícia ruim chega logo e não avisar. O dia que a minha filha cruzou aquele aeroporto, foi embora. E quando a Maria foi embora também. Ai, não fala isso, dá vontade de chorar. E hoje eu tenho 2 quartos vazios no apartamento. Tipo, você só quer saber notícias, você quer saber da vida e você quer que dê tudo certo. Então, eu acho que é isso, né? Olhar muito, assim, honrar e entender que seus pais vão estar sempre fazendo o melhor pra você. Qual a frase você mais escuta das meninas? Mãe. Até hoje, né? Até hoje. Qual a frase você mais escuta dos seus clientes? Eu não acredito que esse sorvete é saudável. Obrigada por ter me dado a chance de poder consumir algo tão bom e dentro das minhas especificações, né, alimentares. Qual a frase você mais escuta da sua equipe? A minha equipe não. Não, eu acho que da minha equipe não dá pra fazer, eu ouvi isso esses dias, não dá pra fazer um simples sorvete de limão? Não, tem que ser uma torta de limão com pedacinhos e tem que ter uma raspinha, eu vou querer que você faça a raspinha de limão. Não, só um simples sorvete de limão, não. O que é sucesso pra você? Cara, eu acho que não é sobre dinheiro. Obviamente a gente trabalha para ter né? A gente quer estar bem, a gente quer fazer a viagem, a gente quer dar o estudo. Mas eu acho que o sucesso é transformar a vida das pessoas. O psicólogo estava certo. Ele estava certo, só não sabia de que forma eu faria isso. Mas eu acho que para mim é muito legal quando você... Olha lá. Pode chorar aqui, então. Mas quando você fala, tipo, você virou agora e falou, você me disse uma vez uma frase, você não tá sabendo que você tá impactando aquela vida, mas de alguma forma você tá. Então, eu acho que é muito sobre isso. Obrigada, porque você impactou a minha vida sempre, tá? Já tem aí uns 7 anos que... E assim, não vou falar isso agora, vamos lá. O pratinho vai cair, pra quem você liga?
Obviamente pro meu marido. O que é inegociável na sua agenda? Puta, isso é um assunto muito difícil pra mim, porque hoje eu não tenho priorizado coisas que eu gostaria, então eu acho que eu preciso colocar mais atenção em mim, mas se tem algo que eu paro, o que eu tô fazendo na hora, quando, mãe, posso ligar? Isso pra mim é tipo, parou. E, qualquer outra coisa. Ó, antes da gente começar a gravar, eu tirei, só pra você entender, eu tirei uma foto, porque a minha filha tá viajando, tá na estrada. Tirei uma foto e falei, qualquer coisa liga, mas se não... não vou conseguir te atender. Qual o roteiro perfeito de um dia de folga? Nossa. Você me fez pensar num negócio ontem, olha que loucura. Há quanto tempo eu não tenho folga? Não, eu acho que foi muito sobre... Enfim, você estava falando de uma outra pessoa que veio aqui num podcast e tal, e a questão de entrar na caixa do nada, olhar o Pinterest ou tal, que a gente está sempre trabalhando o tempo todo, né? Então, você está vendo uma série, você viu o pão, você não sei o quê, o sorvete, pá. Mas que eu acho que é pra gente relaxar, de não se sentir culpado e fazer as coisas que a gente gosta, né? Então eu acho que pra mim, às vezes eu me culpo, passei o dia inteiro aqui assistindo Netflix, entrando nessa caixa do nada. É isso. Descantar a cabeça, né? Mas eu acho que é estar com a minha família, os 4 reunidos, porque cada vez mais é mais difícil. Aí já vamos chorar, porque as crianças não estão aqui. Qual lembrança você quer que as pessoas tenham quando elas pensarem em você? Eu penso sobre isso às vezes, sabe? Mesmo no meu dia final. Eu acho que é de ter... essa pessoa conseguiu realizar os sonhos através do que ela sempre acreditou. Não abriu mão de valores, não abriu mão de propósito. Acho que é isso. Você viu isso hoje de manhã. Mamãe, por que você vai trabalhar? Foi o que eu falei. Durante muito tempo eu falava, porque eu quero ganhar dinheiro para comprar sua boneca. Não é sobre isso. É porque eu amo o que eu faço. E eu não seria uma mãe legal se eu não tivesse munida dessa qualidade de estar com as pessoas, de fazer o que eu amo. Então é sobre isso. Estou indo trabalhar porque eu quero ser feliz. Espero que vocês sejam. Possam ser felizes com o trabalho de vocês também. Lid, vou te agradecer imensamente. E a gente vai ter que fazer um segundo episódio. E pra eu não me emocionar muito, obrigada. Parou. Não posso me emocionar. Vamos lá, depois eu falo pessoalmente. Gente, não vou chorar, tá? Já estou chorando. Não vou chorar, já estou chorando. Vou finalizar aqui. Vocês podem encontrar... Fala suas redes sociais. Tá bom, vamos lá. O meu é @lid_barbosa. Roomies é ROOMYS, roomies.lab. Roomies significa gelato em afrikaner. E Crescer e Semear, para quem quiser conhecer um pouquinho sobre o Instituto, entender o trabalho que a gente faz. Por enquanto são só essas 3, tá? Por enquanto, daqui a pouco ela lança um novo projeto. Peraí, posso encerrar de uma forma meio diferente? Eu queria que ele provasse o sorvete. Ele pode vir pra cá? Pode, deixa eu só encerrar e aí a gente chama ele. Gente, vou encerrar porque ele já tá mandando meu programa. Próximo a gente vai fazer um collab. Esse programa foi realizado com o apoio da Noise, chefe Júlia Andrade. Sempre eu tenho que falar, né, que eu sou a chefe, mas a empresa é separada, tem mais coisas do que só eu. Apoio da Roomies, que tá aqui comigo também. Você pode encontrar nossos episódios no Spotify, no YouTube. Temos redes sociais, chefe Júlia Andrade e Mamãe a Chefe, com mudo no final, mas depois a gente muda. Muito obrigada por ter acompanhado a gente até aqui.